Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. A gente está começando a nossa primeira videoaula do nosso curso de Processo Penal 2. A primeira videoaula desse momento de quarentena, em que a gente está guardadinho em casa. Mas já eu tenho fé que a situação vai se restabelecer e que a gente vai voltar a ter nossas aulas presenciais, certo? Nesse meio tempo, enquanto a gente está distante, a gente vai tentar se aproximar virtualmente através dessas videoaulas. Como complemento dessas videoaulas, vocês também vão ter disponibilizados materiais com atividades e textos, tá? Através da plataforma do Cursify-me. E eu vou estar disponível pelo Hangout todas as segundas e terças no horário da nossa aula, certo? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente vai ter como se comunicar através do Hangout, tá bom? Se houver alguma emergência, alguma situação muito emergencial, assim, que vocês precisem falar comigo na hora, Kleber tem o meu contato particular do WhatsApp, mas eu peço que vocês utilizem ele sabiamente, tá? Só entre em contato comigo realmente se for uma questão urgente. Se for uma coisa que der para esperar, eu estarei no Hangout segundas e terças, tá bom? Então não tem estresse. Então vamos começar. A gente vai falar hoje sobre conflito de jurisdição. Não é um assunto complicado. Muitas coisas que envolvem essa discussão vocês já viram quando estudaram competência. E a gente vai ver que é um assunto relativamente simples, certo? Ele é abordado nos artigos 113 ao 117 do Código de Processo Penal, tá? Se vocês quiserem pegar o código, eu recomendo fortemente, tá bom? Eu vou tentar aproximar essa aula virtual ao máximo das nossas aulas presenciais. Então, o que eu vou pedir para vocês fazerem? Eu vou estar disponibilizando os slides dessa aula que eu estaria mostrando para vocês na sala de aula, na plataforma do Cursify-me. Então, eu peço que vocês façam o download desse material e, se quiser, vocês vão acompanhando essa aula pelo slide, porque aí, assim, a gente vai interagindo melhor, certo? E eu acredito que a absorção do conteúdo também fica melhor assim, com leitura e áudio simultâneos, tá bom? Então, vamos começar. O que seria o conflito de jurisdição? Gente, esse é mais um daqueles casos em que o Código Penal ele destoa na terminologia com a Constituição e que destoa um pouco com a doutrina. O que eu quero dizer com isso? Existem alguns casos que eu acho que vocês já devem ter visto, que às vezes o Código Penal ele não é muito preciso. Ele usa um termo que na verdade não seria o termo adequado. Então, nesse caso, o conflito de jurisdição, como a gente vai ver, ele nada mais é do que o conflito de competência. É a mesma coisa, tá? Agora, vamos relembrar, isso é extremamente importante de ter solidificado na cabeça da gente, que jurisdição e competência são coisas absolutamente diversas, né? A gente sabe que todo juiz tem jurisdição, mas nem todo juiz é competente. O que isso quer dizer? Todo juiz ele tem o poder de julgar, de decidir sobre determinado fato, sobre determinada ação. Isso faz parte da investidura do cargo dele, certo? Não faria sentido você ter um juiz que não tem o poder de julgar, concordam? Então, todo juiz, a princípio, tem jurisdição. Mas a gente divide a jurisdição de acordo com temas. Então, pode ser de acordo com a matéria, como a gente viu, de acordo com a prerrogativa de foro, de acordo com a função, enfim, tudo isso é uma divisão que é feita pelo judiciário para a gente organizar melhor o funcionamento prático da justiça, certo? Então, essas questões versam primordialmente e essencialmente sobre coisas extremamente práticas do cotidiano do judiciário. Quando a gente fala de competência ou jurisdição, a gente necessariamente está falando de coisas que são muito concretas, né? Sobre a organização e o funcionamento interno do nosso sistema judiciário. Então, como a gente vai ver, o Código de Processo Penal ele acabou adotando a terminologia conflito de jurisdição, mas na verdade, a gente vai escutar também a palavra conflito de competência e no final das contas a gente vai ver que são a mesma coisa, certo? Então, guardando essa informação na cabeça de que jurisdição e competência são coisas diferentes, vamos esquecer isso por um minutinho para a gente estudar conflito de jurisdição ou conflito de competência, tá certo? Que seriam basicamente a mesma coisa. Então, agora eu vou pedir para que vocês abram os slides, que vocês já devem ter baixado, porque vocês devem ter pausado na hora que eu disse que era para baixar. Se vocês não fizeram isso, pausem agora e baixem. Enfim, abram os slides, que a gente vai começar a nossa aula propriamente dita, tá certo? Então, vamos lá. No primeiro slide, vocês vão ver exatamente o que eu acabei de dizer, né? O
Código de Processo Penal coloca sobre o grande guarda-chuva do conflito de jurisdição tanto o que se compreende como conflito de competência, quanto o que se entende como conflito entre jurisdições distintas, tá certo? Então, é basicamente isso que eu acabei de dizer. O código ele faz essa confusãozinha, mas a gente não vai fazer essa confusão, a gente não vai se confundir, porque a gente sabe muito bem que jurisdição e competência são coisas distintas. A gente vai apenas abstrair isso no momento e vai tratar conflito de jurisdição e conflito de competência como sendo a mesma coisa, tá bom? Porque na prática são a mesma coisa. Então, significa dizer, na prática, que conflito de jurisdição é a mesma coisa, portanto, do que conflito de competência e conflito de jurisdição em si, tá certo? Então, o grande guarda-chuva, conflito de jurisdição, que tem lá no Código de Processo Penal, ele significa conflito de jurisdição e conflito de competência, ao mesmo tempo, tá certo? Ainda que saibamos que jurisdição e competência são elementos distintos. Então, foi isso que eu acabei de falar, né? A gente sabe que são coisas diversas. Então, vamos lá. A miúde, o conflito que existe entre juízes de uma mesma jurisdição, juízes de primeiro grau, de varas criminais da Justiça Estadual de Pernambuco, por exemplo, do TJPE, né? Formalmente entendido pela doutrina jurídica como um conflito de competência. Então, assim, em se tratando de juízes que são do mesmo foro, são juízes que eles estão vinculados ao mesmo tribunal, certo? Mas esses juízes entre si, vinculados no mesmo tribunal, quando eles têm um conflito entre si, para a doutrina, isso é um conflito de competência, tá? Para a doutrina vai tentar diferenciar o que é conflito de competência e conflito de jurisdição. Mas na prática, se houver esse conflito entre esses dois juízes, um da vara de Recife e o outro da vara criminal de Afogados, eles estão os dois vinculados ao TJPE, correto? Então, se houver esse conflito entre esses dois juízes, ainda que seja um conflito de competência, entendido assim pela doutrina, na prática, no Código de Processo Penal, vai ser utilizado o procedimento do conflito de jurisdição, porque é a mesma coisa, tá certo? O Código só escolheu usar esse nome, tá? Mas esse procedimento é tanto para os casos que sejam conflitos de jurisdição propriamente ditos, quanto para os casos que sejam conflitos de competência, tá bom? Então, para a doutrina, esse é o caso, certo? Então, repetindo, a miúde, o conflito que existe entre juízes de uma mesma jurisdição, juízes do primeiro grau de varas criminais da Justiça Estadual de Pernambuco. Por exemplo, o exemplo que eu acabei de dar, um juiz da vara criminal de Recife e um juiz da vara criminal de Afogados de Engazeiro, tá? É formalmente entendido pela doutrina jurídica, atenção, como um conflito de competência, propriamente dito, tá certo? Mas, assim, Pacelli ressalta que atribui-se a esse vocábulo o sentido único de competência territorial. Então, nos casos de competência territorial, a gente reconheceria enquanto conflito de competência. Mas isso é para a doutrina, tá certo? Na prática, o procedimento é o do conflito de jurisdição do CPP, artigos 113 ao 117, tá bom? Então, vamos lá. Do que se trata? No caso do conflito acontecer entre órgãos de jurisdições diferentes, por exemplo, um conflito de competência entre a Justiça Eleitoral e a Justiça Federal, em uma ação motivada em face de suposto cometimento de crime e corrupção por parte do cidadão elegível, ou ainda um conflito entre a jurisdição militar e a estadual, a respeito de determinada ação que diga respeito a um militar do Exército, por exemplo, certo? A expressão correta, conforme a doutrina, seria conflito de jurisdição. Então, vejam, para a doutrina, o que é conflito de competência? É quando a gente tem um conflito de competência territorial. É quando a gente tem dois juízes vinculados ao mesmo tribunal que estão em conflito de competência entre si, certo? E para a doutrina, conflitos de jurisdição propriamente dito seria nos casos em que a gente há conflitos entre jurisdições diferentes. Um juiz federal com um juiz estadual, um juiz eleitoral com um juiz militar, um juiz militar com um juiz eleitoral, certo? E assim sucessivamente. Então, nos casos em que a gente tem conflito entre jurisdições propriamente dita, certo? Entre justiças diferentes, digamos assim, a gente tem os casos de conflitos de jurisdição. Nos outros casos, né? No caso em que os juízes sejam vinculados a uma mesma jurisdição, a gente tem o conflito de competência, tá? Mas, assim, o próprio Pacelli, ele ressalta que essa terminologia, essa diferenciação, ela não tem utilidade prática, entende? Ela é uma elucubração doutrinária, certo? A gente está aqui na faculdade de bacharelado em Direito, então é importante a gente saber dessas minúcias, porque a gente não está estudando aqui
aqui não é como se fosse um cursinho, né? Que você estuda uma coisa básica, assim, para saber responder aquela questão na hora que você vai fazer uma prova. Não. A faculdade de Direito, ela serve para isso também, mas ela serve primordialmente para vocês saberem dessas nuances. Então, por mais que não tenha utilidade prática, é importante a gente saber dessas pormenorizações doutrinárias, assim, dessas minúcias da doutrina, certo? Isso vocês não vão ver na vida prática de vocês, tá bom? Na vida prática de vocês, vocês podem usar tanto o termo conflito de competência quanto conflito de jurisdição, que vai ser a mesma coisa. Inclusive, o mais comum da gente escutar é conflito de competência, certo? Por mais que o Código de Processo Penal ele trate como conflito de jurisdição. Mas é isso, essa diferenciação entre o que é conflito de jurisdição propriamente dito e o que é conflito de competência propriamente dito, isso é uma elucubração doutrinária, tá bom? Isso não tem aplicabilidade prática, certo? O que tem aplicabilidade prática é a gente saber que tudo isso está dentro de um grande guarda-chuva chamado conflito de jurisdição, tá bom? E que o Código de Processo Penal ele trata as duas coisas da mesma forma, certo? É bom que simplifica a vida da gente também, né? Então vamos lá. Pacelli defende que a distinção existe para auxiliar na compreensão das diferenças entre competência e jurisdição, entre os conceitos de competência e jurisdição. Nada obstante, ela não possui qualquer utilidade prática. Essa divisão tampouco é feita pelo nosso ordenamento jurídico, de maneira que ambas as expressões costumam significar a mesma coisa. Então, assim, não existe uma diferenciação técnica dentro das leis brasileiras, dizendo as hipóteses de conflito de jurisdição são tal, 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 e as hipóteses de conflito de competência são tal, tal, tal. Isso não existe. Isso só existe na doutrina, tá bom? Ou seja, se não existe na lei, a gente basicamente não aplica no procedimento comum, certo? A gente escolhe o termo que a gente quer usar e usa. Não vai estar errado, tá certo? Se você usar conflito de competência ou conflito de jurisdição, basicamente vai ser a mesma coisa. Professora, mas se o Código de Processo Penal diz que é conflito de jurisdição e eu boto conflito de competência, não está errado, não? Não estaria errado, inclusive porque a gente vai ver que na Constituição Federal, quando esse instituto aparece para falar dos casos em que, por exemplo, a competência é originária do STJ ou a competência é originária do STF, para julgar os conflitos, esses conflitos que seriam de jurisdição, a Constituição utiliza o termo competência, certo? A gente vai ver isso no slide, tá bom? Então, vamos lá. Conflito de jurisdição, processualmente, é a mesma coisa de conflito de competência, tá certo? A distinção tem, portanto, um caráter meramente doutrinário, tá bom? Isso é uma diferenciação doutrinária. Então, como é que ele está estabelecido no CPP, o conflito de jurisdição? Então, nada obstante, independente de se tratar de um conflito que verse sobre competências territoriais ou de conflito que seja travado entre a competência atribuída por prerrogativa de função ou em razão de matéria, o incidente a ser realizado, o procedimento adequado, é o mesmo, tá? Então, independente dos casos, como eu acabei de falar antes, a gente adota o mesmo procedimento, tá certo? Tal procedimento é denominado no Código de Processo Penal como um caso de conflito de jurisdição. O CPP ele usa esse termo, tá certo? Em outras palavras, independente de ser um conflito por competência, em razão de matéria, de prerrogativa de foro ou territorial, o CPP trata sob o mesmo rótulo de conflito de jurisdição, tá bom? Então, eu acho que isso aí ficou bem claro pra gente, né? Em todos os casos, a gente vai se chamar de conflito de jurisdição. Mas se na sua pecinha você quiser colocar lá conflito de competência, não vai estar errado também, tá certo? Então, tal conflito está cristalizado no artigo 114 do CPP, tá bom? Então, vou pedir que vocês abram os códigos agora, ou que vocês abram os slides, né? Espero que já estejam abertos, inclusive, porque eu transcrevi esse artigo no nosso slide, tá? Então, vamos lá, o artigo 114. Artigo 114. Haverá conflito de jurisdição quando, inciso 1º, quando duas ou mais autoridades judiciárias se considerarem competentes ou incompetentes para conhecer do mesmo fato criminoso. Tá? Então, assim, quando duas autoridades judiciárias, ou seja, quando dois juízes, dois magistrados, dois desembargadores se acharem competentes ou incompetentes para julgar determinado crime, o mesmo fato, a mesma ação, a gente vai ter um conflito de competência, certo? A diferença entre esses dois casos é, quando os dois magistrados, eles acharem que ambos são competentes, a gente tem um conflito de competência positivo. E
E quando ambos se julgarem incompetentes, a gente tem um conflito de incompetência negativo, certo? Positivo porque a gente tem os dois querendo a mesma causa, né? E dizendo, eu sou o competente. E negativo porque a gente não tem nenhum, né? Os dois não querem julgar aquela causa porque eles entendem que eles não são competentes para julgar aquele feito, certo? Então, essa é a primeira possibilidade. A segunda possibilidade está no inciso segundo, que é quando entre elas surgir controvérsia sobre a unidade de juízo, junção ou separação de processos. A gente vai ver isso um pouquinho mais adiante, tá bom? Que é naqueles casos de conexão e continência, tá certo? Mas a gente vai ver isso já já. Então, vamos lá. Importante. É importante destacarmos que, para arguir incompetência em determinada ação, deve ser atravessada a petição de exceção de incompetência do juízo, conforme determina o artigo 103 do CPP, e conforme estudamos em aulas anteriores nessa mesma disciplina. Para recordar, consulte os artigos do 108 e 109 do mesmo diploma legal supermencionado. Então, assim, só para diferenciar, a gente tem dois processos incidentes, certo? Que podem versar sobre a mesma pauta. A gente tem a exceção de incompetência do juízo, que a gente já estudou, e a gente tem os casos de conflito de competência, certo? São coisas distintas. A exceção de incompetência do juiz a gente já viu, que pode ser arguída pelas partes, o Ministério Público, e, enfim, ela serve para suscitar ao juízo uma determinada uma questão de incompetência, né? Suscitar ao juízo que aquele juízo não é o juízo competente para julgar a ação. Agora, existem casos nos quais a ação ela já está tramitando, certo? E aí, digamos que o outro juiz que se acha competente tem notícia de que aquela ação está tramitando. Ele pode entrar com conflito de competência. Ele não pode arguir exceção de incompetência do juízo, mas ele pode entrar com conflito de competência, certo? A gente vai ver isso já já. Então, são instrumentos distintos, tá certo? Uma coisa é o conflito de competência, a outra coisa é a arguição da exceção de incompetência do juízo, tá bom? Então, coloquei esse destaque aí só pra gente não se confundir, certo? Então, vamos lá. Como está na Constituição Federal? A gente viu como é que estava no CPP. No CPP tem esse grande guarda-chuva chamado conflito de jurisdição, que vale para as duas coisas. Mas e na Constituição, como é que fica? Né? Eu já dei um pequeno spoiler, porque eu disse a vocês que a Constituição trata como conflito de competência. Na verdade, ela faz remissão a isso, ela remete a esse vocabulário. Ela não remete ao vocábulo de jurisdição, ela remete ao vocábulo de competência, certo? E a gente vai ver isso nos artigos 102 e 105 da Constituição Federal. Vamos lá? Então, vamos lá. Por outro lado, a Constituição Federal, diploma legal mais recente do que o Código de Processo Penal, fez a opção pelo vocábulo conflito de competência, para se referir ao mesmo incidente procedimental no âmbito do que compete ao Supremo Tribunal Federal e ao Superior Tribunal de Justiça, certo? Então, quando ela foi dizer a quem competia julgar as ações de conflito de competência sobre tribunal tal entre tribunal tal e tribunal tal, quando a Constituição foi versar sobre isso, nesses artigos, ela utilizou o vocábulo competência e não jurisdição, tá? Mas o procedimento é o mesmo, certo? É aquele mesmo que está lá cristalizado no CPP, sobretudo se for, se dizer respeito a uma ação penal, tá certo? Então, se for uma ação de matéria penal, de matéria criminal, o rito é o rito do CPP, tá? Então, por mais que a Constituição utilize o termo competência, o rito vai ser o rito do conflito de jurisdição, tá bom? Mas é a mesma coisa, certo? Então, vamos lá. A terminologia adotada remete-se à questão como conflito de competência, ainda que a matéria não seja a respeito da competência territorial, né? Porque, como a gente viu para a doutrina, só é conflito de competência quando é conflito de competência territorial. Quando não é, a gente chama de conflito de jurisdição, tá bom? Mas tenham em mente o que Pacelli colocou. Isso não tem aplicabilidade prática, tá certo? Isso é uma mera elucubração doutrinária, tá bom? A gente não vai precisar se ater a isso, certo? Estou falando muito isso para vocês não se confundirem, tá bom? Para vocês não acharem que são coisas distintas. É a mesma coisa, tá? Então, vamos lá. Observe-se. Artigo 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe, inciso 1º, processar e julgar originalmente. A linha D.
os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre tribunais superiores ou entre esses e qualquer outro tribunal. Ou seja, se a gente tiver um conflito de competência entre o STJ e o TRF, quem vai julgar isso é o Supremo Tribunal Federal, certo? Se a gente tiver um conflito de competência entre o STM e o TRF, quem vai julgar isso é o Supremo Tribunal Federal, tá? Se a gente tiver um conflito de competência entre o STJ e o TSE, quem vai julgar isso é o Supremo Tribunal Federal, tá certo? E isso faz sentido, né? Se a gente pensar do ponto de vista lógico, e a gente pensar do direito com aquela pirâmide hierárquica das funções, a gente tem no topo o STF e logo abaixo os outros superiores tribunais, na verdade. Então, não faria sentido o STJ julgar um conflito de competência entre o Superior Tribunal Militar e um TRF, por exemplo. Porque o STJ, ele está no mesmo patamar do Superior Tribunal Militar, né? Então, assim, ele não está superior ao Superior Tribunal Militar. Então, como é que ele vai decidir sobre aquilo? Não faz sentido. Então, tem que ser realmente o Supremo Tribunal Federal, certo? Então, isso é bem tranquilo, né? Agora, vamos ver o que diz o artigo 105, que fala sobre os processos originários do STJ, né? Entre outras coisas. Então, vamos lá. Compete ao Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Inciso 1º, processar e julgar originalmente. Percebam como é igual, né? É muito parecido esses dois artigos. A linha D também é a mesma linha. Os conflitos de competência entre quaisquer tribunais, ressalvando o disposto no artigo 102, inciso 1º, a linha D, né? Bem como entre tribunal e juízes. Aqui, peraí, deixa eu ler de novo, rapidinho, porque a letra está muito pequenininha. Vamos lá. Os conflitos de competência entre quaisquer tribunais, ressalvado o disposto no artigo 102, bem como entre tribunal e juízes a ele não vinculados, e entre juízes vinculados a tribunais diversos, certo? Então, por exemplo, digamos que a gente tem um conflito de competência entre o STJ e uma vara da Justiça Federal, entre o TRF e uma vara da Justiça Estadual. Quem vai decidir sobre isso? O STJ, tá certo? Porque ele decide entre tribunais e juízes, por exemplo, tá bom? Então, é bem tranquilo. E isso também faz sentido, porque não faz sentido que um tribunal federal e um juiz da vara comum, da Justiça Estadual, tenham esse conflito de competência sendo julgado pelo Superior Tribunal pelo Supremo Tribunal Federal. Porque a gente tem o STJ logo em cima, né? Então, como é que a gente ia pular o STJ e ir direto para o STF? O STF ia ficar sobrecarregado. Não faz nenhum sentido do ponto de vista hierárquico. A gente tem que remeter para quem é hierarquicamente logo acima, né? Então, quem está logo acima dos tribunais federais e quem está logo acima dos tribunais federais, né? O STJ. Então, o STJ que julga, certo? Então, vamos lá. Nesse sentido, podemos observar que a Constituição Federal aborda o tema fazendo remissão à lógica do conflito de competência e não conflito de jurisdição. Nada obstante, a despeito da confusão terminológica, ambos os conceitos na prática se referem ao mesmo procedimento. Tá? Gente, toda vez que vocês verem no slide ou numa aula eu repetindo muito uma coisa, porque essa coisa é importante, tá certo? É para vocês não se confundirem, tá? Eu já falei isso em aulas anteriores. Então, prestem atenção a esses detalhes, porque eles possivelmente podem cair nos testes, tá certo? Geralmente são casquinhas de banana até em concurso. Então, vamos lá. Tipos de conflito. A gente viu preliminarmente que existem dois tipos de conflito, basicamente, que seriam o conflito positivo e o conflito negativo, né? Como eu disse anteriormente a vocês. Então, o conflito positivo, ele acontece quando a gente tem dois ou mais magistrados que se entendem competentes para julgar aquela causa, né? Até aí não tem muito mistério. A gente tem duas pessoas, ou 3, ou 4. Nunca vi mais do que 4. Mas assim, vai que acontece 5 ou 6. Vai que a gente tem um monte de juízes que se acham competentes para julgar a mesma ação, certo? A gente vai ter um conflito positivo de competência, certo? Então, vamos ao que o slide fala. O conflito será entendido como positivo quando 2 ou mais órgãos do judiciário sejam estes compostos por várias de juízes ou tribunais. Então, não importa se é um tribunal,
se são os desembargadores, se são juízes, se é desembargador e juiz, não importa. A gente tem que ter duas autoridades judiciárias que se entendam competentes para a mesma causa, tá bom? Não importa qual é a alçada dessas pessoas e não importa qual é a jurisdição dessas pessoas, certo? Não importa se é um juiz da Justiça Federal e um desembargador da Justiça Estadual, tá certo? Se ambos estiverem imbuídos da certeza de que eles são competentes para julgar aquele feito, a gente tem um conflito positivo de competência, tá certo? Então, vamos lá. Enfim, vou voltar, né? Quando dois ou mais órgãos do judiciário, sejam estes compostos por vara de juízes ou por tribunais, considerarem-se como competentes para processar e julgar aquele determinado feito, o conflito será compreendido como um conflito positivo, tá certo? De competência. Já o conflito negativo, como vocês podem perceber, eu acho que intuitivamente mesmo, ele acontece em situação oposta, quando a gente tem dois órgãos, duas autoridades judiciárias que não se entendem competentes, duas ou mais, certo? Então, digamos que um determinado juiz se entende incompetente para uma ação e aí remete os autos para o juiz competente, que ele acredita que é competente. Quando chega naquele juiz vai e fala, opa, eu não sou competente não. Então, a gente tem uma situação de conflito negativo de competência, tá certo? Nesse caso, a gente precisa instaurar um incidente de conflito negativo. E a gente vai ver, quando a gente for estudar os procedimentos, como é que isso acontece, tá? Mas, basicamente, a diferença é essa. Conflito positivo, não tem muito mistério, né? Vocês estão vendo. Conflito positivo de competência é quando a gente tem dois ou mais órgãos judiciários querendo julgar a mesma causa porque se entendem competentes. E o conflito negativo é o oposto disso. É quando ninguém se entende competente para julgar aquele feito, tá certo? Então, voltando ao que fala o artigo 114, que a gente leu anteriormente. Haverá conflito de jurisdição. Inciso 1º. Quando duas ou mais autoridades judiciárias se considerarem competentes ou incompetentes para conhecer do mesmo fato criminoso, tá certo? Então, tem que ser sobre a mesma ação. Se não for sobre a mesma ação, se forem ações distintas, não faz sentido a gente ter um conflito de competência, não há conflito, né? Há apenas atividade jurisdicional, cada um está julgando seu processo. Agora, quando duas pessoas acham que tem que julgar o mesmo processo, a gente tem um conflito positivo. Quando nenhuma das duas acha que tem que julgar aquele processo, a gente tem um conflito negativo, tá? Então, é bem fácil. Então, vamos lá. Continuando, né? Eu falei para vocês, a gente tem a possibilidade do inciso 1º e agora a gente vai ver a possibilidade do inciso 2º, que é quando a gente tem os casos que são relacionados a questões de conexão e continência, tá bom? Então, vamos lá. De igual modo, o mesmo dispositivo anteriormente citado também prevê que poderá acontecer conflito de jurisdição / competência quando, entre as autoridades judiciárias, despontar qualquer tipo de controvérsia acerca da unidade do juízo, reunião ou separação de processos, tá certo? Então, vamos lá. Artigo 114. Haverá conflito de jurisdição, Inciso 2º. Quando entre elas surgir controvérsia sobre a unidade do juízo, junção ou separação dos processos. Então, assim, o dispositivo ele é bem claro, certo? Esse inciso faz referência indireta aos casos em que há conexão ou continência, conforme veremos a seguir, tá? Então, vamos lá. Eu acho que vocês já viram conexão e continência, provavelmente com o Diego, no decorrer do curso de Direito Penal, né? Mas é sempre bom relembrar. Então, vamos lá. Sabemos que a conexão e a continência entre fatos, consequências jurídicas, bem como aponta Pacelli, considerando que a continência existe... eu vou reler, tá, gente? Porque a letrinha está bem pequenininha aqui. Sabemos que a conexão e a continência entre fatos ou consequências jurídicas, como bem aponta Pacelli, considerando que na continência existe uma só ação que pode vir a resultar em concurso formal, nos termos do artigo 70. Então, pausa um pouquinho agora, vai lá no artigo 70 e dá uma olhadinha para a gente refrescar a memória, certo? Então, voltando. São critérios para determinar a reunião de processos no escopo de manter a unidade do julgamento. Então, assim, em situações de conexão e continência, vai haver a possibilidade de reunião de processos ou de separação, certo? Então, nesses casos, como é que fica a questão da competência, né? Nesse sentido, quando o dispositivo do artigo 114 do CPP fala em controvérsia,
ele está se referindo exatamente àquela oriunda dos critérios de estabelecimento de competência a partir da percepção da existência de continência ou de conexão. Então, digamos que a gente está julgando um caso, uma ação penal, e aí se percebe que existe um elemento de continência ou de conexão. E agora, como é que fica a situação da competência? Entende? Então, o Código de Processo Penal, ele versou sobre isso também, certo? Sobre esses casos específicos. Eu reforço a vocês que vão lá no artigo 70 dar uma olhadinha, porque é importante refrescar a memória, né? Inclusive para não confundir esses dois institutos, porque eles não são iguais, tá? Então, voltando. A este respeito, é importante lembrarmos do que dispõe o dispositivo 78 do CPP, no que tange às regras de determinação da competência em casos de continência e conexão. Então, dá uma pausa, vai lá no Código Penal, olha o artigo 70, lembra do que é conexão, lembra do que é continência, volta para cá e agora a gente vai olhar o artigo 78 do CPP. Esse artigo 78, ele discrimina quais são essas hipóteses, certo? Para determinar a competência em razão de conexão ou de continência, certo? Então, vamos lá. Artigo 78. Na determinação da competência por conexão ou continência, serão observadas as seguintes regras. Inciso 1º. No concurso entre a competência do júri e a de outro órgão da jurisdição comum, prevalecerá a competência do júri. Gente, isso é bem óbvio. Primeiro, por aquele requisito de que, pelo critério da especialidade versus o critério da generalidade, né? Quando a gente vai ver o conflito de lei, por exemplo, que tem uma lei específica contra uma lei genérica e que, em alguma medida, existe um descompasso entre essas leis, elas são incompatíveis. Qual é a lei que prevalece? A lei específica. Por quê? Porque a lei específica, ela se preocupou em versar especificamente sobre aquele caso concreto. Então, ela se sobressai com relação à lei genérica. Isso a gente aprende lá no começo, lá em ED, quando a gente vai aprender sobre os pressupostos do direito, sobre como o direito funciona, sobre como funciona a questão dos conflitos entre leis, quais são os critérios, a gente aprende isso lá. Então, faz muito sentido que o Tribunal do Júri, que é um tribunal específico, que versa sobre crimes contra a vida especificamente, que é um tribunal excepcional, digamos assim, ele não é um tribunal de exceção, mas ele é um tribunal excepcional, extraordinário, ele não é um tribunal comum, ele é um tribunal específico. Então, faz muito sentido que a competência do júri, ela prevaleça sobre as outras, certo? Então, digamos que, enfim, a gente tem uma hipótese na qual existe um crime de tráfico de drogas, certo? Que seria processado pela justiça comum, mas esse crime está relacionado com um crime de homicídio. Então, a competência do Tribunal do Júri puxa, e aí essa ação vai ser julgada no Tribunal do Júri, certo? Porque é isso. O critério da especialidade, ele vence sobre o critério da generalidade, tá? Então, voltando. Inciso 2º. No concurso de jurisdições da mesma categoria, 2 pontos. A linha A. Preponderará a do lugar da infração, a qual for combinada a pena mais grave, tá? Então, se a gente tiver um conflito de jurisdições da mesma categoria, vai predominar em relação ao lugar da infração, a qual for combinada a pena mais grave, tá certo? O comando ele é bem direto. A linha B. Prevalecerá do lugar em que houver ocorrido o maior número de infrações, se as respectivas penas forem de igual gravidade. Então, se a gente tiver 2 penas diferentes, vai prevalecer o lugar da pena maior, tá? Se a gente tiver 2 penas iguais, vai prevalecer o local em que ocorreu mais infrações, tá certo? Isso também faz sentido, né? Então, vamos lá. A linha C. Firmar-se-á a competência pela prevenção nos outros casos. Então, assim, subsidiariamente adota-se o critério da prevenção. Isso não é novidade para ninguém, né? Porque, enfim, vocês estudaram isso quando vocês estudaram competência no semestre passado. Isso aqui é mais uma revisão, mas ela serve para guiar a gente nesse estudo de conflito de jurisdição / conflito de competência. Então, é basicamente isso. O comando do código ele é bem preciso, certo? Vamos para o inciso 3 agora. Inciso 3. No concurso de jurisdições de diversas categorias, predominará a de maior graduação. Também não tem muito mistério até aqui. E no inciso 4, no concurso entre a jurisdição comum e a especial, prevalecerá esta, ou seja, prevalece a especial, certo?
Isso é um pouco similar à lógica do inciso primeiro, que fala sobre a competência do tribunal do júri, né? Não é a mesma situação, mas a lógica é a mesma. O critério da especialidade, ele se sobressai em face do critério da generalidade, tá certo? Então, é basicamente isso. Então, continuando. Tipos de conflito, né? A gente ainda está falando sobre os conflitos sem razão de continência e de conexão. Então, igualmente, a controvérsia a qual o artigo 114 do CPP se refere também pode despontar da necessidade de eventual separação de processos. Então, assim, em casos de conexão e continência, não necessariamente vai ter sempre uma reunião, uma junção de processos. Às vezes, a gente vai precisar separar esses processos também, né? Então, os artigos 79 a 82 do CPP versam sobre as situações obrigatórias e facultativas nas quais essa separação processual deverá ou poderá, respectivamente, ser observada. Então, nos casos da obrigatória, deverá ser observada, nos casos da facultativa, poderá ser observada, tá? Eu sugiro que a gente dê uma pausa agora também e vá olhar os artigos 79 a 82 do CPP. Lembrando a vocês que é o que eu sempre falo na sala de aula, não é porque a gente está longe que eu vou deixar de dizer isso. Sempre tenham em mão, ou disponível no celular, ou de alguma forma, o Código de Processo Penal, tá certo, gente? É muito importante a gente ter o Código de Processo Penal perto, porque no estudo dos procedimentos, a letra da lei é muito importante, tá? Então, a gente tem que entender os ritos. Para entender os ritos, a gente tem que ler a lei, certo? Então, vamos lá. Pontue-se que tal separação também pode ser oriunda de situação de existência ou de inexistência de conexão e ou continência. Assim sendo, por conseguinte, teria-se a separação processual ou a reunião dos respectivos feitos. Em tais casos, seria necessária a resolução a respeito do conflito de competência/jurisdição por intermédio da aplicação das normas estabelecidas no CPP e pela Constituição Federal no que tange a competência para o julgamento do denominado conflito de jurisdição ou conflito de competência, certo? Então, nesses casos, a gente vai adotar o rito do CPP ou da Constituição Federal quando for necessário, certo? Quando versasse, por exemplo, sobre a situação de conflito que a gente viu que está disposto nos artigos 102 e 105 da Constituição Federal, ok? Então, até aqui também não temos grandes mistérios. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ok. Continuando, né? Na verdade, gente, a gente já está chegando em 40 minutos. Eu vou dar uma pequena pausa. Essa é a primeira parte da aula do conflito de jurisdição, para não ficar cansativo e para não demorar demais para eu subir esse vídeo. Eu vou encerrar a primeira parte da aula de conflito de competência por aqui e a gente continua no próximo bloco, tá certo? Um abraço.